Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3. Exatamente, Brasil, Bolsa, Balcão. B3 é o novo nome da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que foi Bovespa, se uniu à BMF e era até ontem BMF Bovespa. A fusão com a CETIP gerou a nova empresa, a B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Hoje aconteceu a apresentação da B3 à imprensa e a Vanessa Casalino traz daqui a pouco os detalhes. E também nós vamos falar hoje aqui no Cenário Econômico das contas do governo que registraram um déficit de 26 bilhões de reais agora em fevereiro, em que as despesas superaram as receitas com impostos. Foi o pior fevereiro desde 1997. Tem também estimativa da inflação e juros em baixa. O Cenário Econômico está no ar. Depois de 2 anos de negociações, a BMF Bovespa se juntou à CETIP e formou uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado. A Vanessa Casalino tem as informações. Boa noite, Vanessa. Oi, Piotto, boa noite a você, boa noite a todos. Eu estive hoje de manhã lá na coletiva de anúncio da fusão. Agora, como você já disse, né, a BMF Bovespa é a B3, Brasil, Bolsa, Balcão, um grupo que nasce da junção com a CETIP, que atua no mercado de renda fixa e é a maior da América Latina. As duas empresas acabam se complementando, porque a gente sabe, né, a Bovespa comercializa ações. Essa fusão teve início em 2015 e o aval veio na semana passada com a aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Agora, segundo a própria companhia, a B3 passa a ocupar o 6º lugar entre as empresas de infraestrutura de mercado em todo o mundo. O valor da nova companhia é de 13 bilhões de dólares. O atual presidente da CETIP assume a B3 no fim do mês. E, segundo ele, a fusão traz ganhos também para o pequeno investidor. Isso significa que a pessoa física vai ter uma instituição muito robusta, com muita solidez, para garantir seus investimentos, que seus investimentos estejam registrados numa única instituição. Então, a pessoa física vai conseguir, no tempo, perceber o valor da atividade depositária que essa companhia tem. E isso garante que, em qualquer problema que a instituição possa ter, o investimento pertence à pessoa física. A fusão foi aprovada com restrições pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por conta dos riscos de concentração no setor. O economista da ANEFAC, Andrew Stoffer, explica que agora a B3 assume compromissos de retorno para a economia como um todo, com o monitoramento do CAD. É uma estrutura que permite o crescimento, né? Então se imagina que a Bolsa, como é em todos os países mais desenvolvidos, ela possa atrair cada vez mais empresas que operem, que coloquem suas ações para se financiar a um custo de capital muito menor do que aquele que seria recorrendo a bancos, né? Mas para isso acontecer, os custos dessa operação não podem ser altos. Hoje, atualmente, e é assim historicamente, o custo de você abrir capital e operar em bolsa, ele é alto. E esses custos de operação, por outro lado, que também são importantes, com uma estrutura robusta e maior, permitindo uma escalabilidade, um crescimento sem grandes investimentos maiores, permite que esse custo seja menor. É isso que se espera com esse movimento, que essa parte do custo pelo menos se reduza. E pelo que a gente viu lá na coletiva, Piotto, a palavra de ordem agora é agilidade. A B3 pretende concluir todo o processo de fusão em pouco mais de um ano. O grupo passa a ter 2.000 funcionários ao todo e durante a coletiva foi descartada a hipótese de um plano de demissão voluntária ou de dispensa de funcionários, pelo menos por enquanto, Piotto. Muito obrigado, a repórter ali, a Vanessa, que trouxe informações sobre isso. Aliás, hoje teve festa aqui na frente da Bolsa, no centro da cidade de São Paulo, para anunciar essa nova marca, esse novo momento agora da Bolsa na cidade de São Paulo. E uma novidade sobre o Produto Interno Bruto. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, prevê um crescimento do PIB este ano de 0,7%. O valor está acima do projetado pelo mercado e pelo próprio Banco Central,
que prevê crescimento de 0,5%, depois de uma série de revisões para baixo do crescimento do PIB este ano. A repórter Priscila Terezo tem detalhes sobre isso no Rio de Janeiro. Tereza. Olá, boa tarde. Para os técnicos do IPEA, o Brasil fecha 2017 com um crescimento de 0,7%, uma estimativa maior que a projeção do governo para o mesmo período, que é de 0,5%. O mesmo se repete em relação ao IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação. Na projeção do IPEA, a inflação deve fechar o ano em 3,9%, contra os 4,3% esperados pelo governo para esse período. Mas mesmo que essa previsão menos otimista se concretize, o governo ainda vai ter uma gordurinha para queimar, porque a meta estabelecida no início do ano para a inflação foi de 4,5%. Voltamos com você, Piotr. E o Banco Central divulgou de manhã um relatório de inflação para este ano. A queda do indicador tem sido uma das razões que tem permitido o Comitê de Política Monetária baixar os juros. Nas últimas 4 reuniões, o Copom promoveu cortes da taxa Selic, aliás, a última de 0,75 ponto percentual. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório do Banco Central que está se falando sobre inflação. Projeta uma inflação para o final deste ano de 3,9%. É uma queda, segundo a projeção anterior. Ou seja, vale só dizer que no ano passado, na projeção que o Banco Central fazia para a inflação deste ano, o centro da meta é 4,5%. Agora já está se falando de uma inflação final em dezembro deste ano de 3,9%, ou seja, quase 4% ali. Uma redução também do PIB, nós estamos falando em 0,5%. O governo já tinha feito a revisão, o mercado baixou de 0,5% para 0,47%, ou seja, agora está se aproximando o que prevê o Banco Central, a equipe econômica do governo, e também agora o mercado em torno de 0,5% do crescimento do PIB, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país ao longo deste ano. Detalhe com relação ao PIB é que no ano passado nós tivemos um PIB negativo, ou seja, não teve crescimento, teve retração do que foi produzido no país. Esse 0,5% não é muita coisa, mas mudou completamente a curva com relação ao que se produz no país, ou seja, do Produto Interno Bruto. E aqui eu coloquei a taxa Selic de 9% no final do ano, entre parênteses, porque essa é uma projeção do mercado. O Banco Central não pode projetar a taxa Selic porque ele decide, reunião a reunião, o que fazer com a taxa Selic. Há, de novo, uma expectativa de que haverá um novo corte. Portanto, a previsão do mercado é que nós cheguemos no final deste ano com 9% de taxa Selic até de 8,75%. Se a gente fizer isso aqui menos a inflação, nós teremos juros reais no Brasil em torno de 4%, 5%, dependendo aí do que vai ser a inflação no final do ano, o que já passa a ser alguma coisa bastante razoável. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai falar de comércio varejista também, que começou o ano de 2017 com queda nas vendas. Na pesquisa do IBGE, janeiro se confirmou como tipicamente um mês ruim para as vendas do varejo, como a gente pode ver. Olha, queda, se comparado com dezembro do ano passado e janeiro deste ano, uma queda em janeiro de 0,7%, caiu também a receita quase 1%, 0,8% ali. Nós temos os números também das vendas, a queda nas vendas, esse comparativo é bem maior, 7% em relação ao ano passado, a janeiro do ano passado. Essa é a 22ª taxa consecutiva negativa no varejo. Isso quer dizer que há 22 meses nós estamos com queda nas vendas do varejo brasileiro. Eu tenho falado aqui com muita frequência que nós carregamos ainda agora em 2017 o pesado fardo, a carga pesada do ano ruim de 2016. Aqui está pegando um pouco de 2015, ou seja, aquela turbulência política com economia, incertezas econômicas. Nós estamos aqui com 22 taxas consecutivas, isso para se ter uma ideia com relação ao comércio varejista. A última tela sobre esse assunto está aqui, olha, os setores mais afetados. Materiais para escritório e informática com uma queda de 4,8%, combustíveis e lubrificantes 4,4%, livros, jornais e revistas uma queda de quase 2% e produtos farmacêuticos, que em alguns outros índices registrou até algum crescimento, dependendo evidentemente da área, mas aqui no fechado, no número global, também uma queda de 1,1%. Fato que o comércio varejista sofre, basta olhar para as cidades brasileiras, em boa parte delas, aqui em São Paulo, no centro da cidade, a gente vê várias plaquinhas de aluga-se e vende-se, ou seja, esse é um setor que está sofrendo muito com esse momento da economia, que ainda, para usar uma expressão do presidente da República, não decolou, embora dê alguns sinais, como a gente está mostrando. Agora tem um dado interessante aqui. Bancos em alta, indústria da construção em baixa. Esse é o resumo sobre lucros e prejuízos das maiores empresas de capital aberto no ano passado. Vamos dar uma olhadinha, olha.
uma alta nos lucros dessas empresas de 9,4%. Alta em 2016 se comparada a 2015. A gente falou do varejo que tem problema com 22 meses de taxa negativa de crescimento, ou seja, perdeu muito no varejo, mas o lucro das empresas, por esse aspecto aqui, cresceu. Quem puxa para cima é justamente os bancos. O lucro aqui foi de 98 bilhões em 2016 e em 2015 tinha sido de 89 bilhões, dentro desse universo de 295 empresas de capital aberto. Esse foi o universo da pesquisa. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Quem puxou para cima? Os bancos. Os bancos cresceram 13,3%. Na verdade, caíram 13,3%, embora tenham lucrado bastante. Essa aqui é uma queda, porque em 2015 nós tínhamos tido, os bancos tinham faturado de lucro líquido, 56 bilhões de reais. Em 2016, essa queda de 3,3% chegou aos 48 bilhões, mas são os que tiveram lucro, e lucro bilionário. Agora vamos olhar para quem está na outra ponta do setor. Construção, a indústria da construção. Não teve lucro, teve prejuízo. Para você ter uma ideia, em 2015 já tinha tido um prejuízo de 1,7 bilhões. O prejuízo foi maior em 2016, só para você ter uma ideia. Essa é a realidade aqui, ou seja, esse aqui é um setor que emprega muita gente. Isso explica, de alguma maneira, o porquê que nós temos ainda um desemprego muito alto. A indústria da construção é geradora de mão de obra, de contratação de mão de obra pesada. Os bancos já não geram tanta mão de obra. Os lucros dos bancos subiram, apesar de terem caído, mas ainda puxam para cima o nível de lucro das empresas brasileiras, enquanto a indústria de construção teve problemas sérios. E depois do intervalo, nós voltamos com os números do mercado financeiro, diretamente aqui da Bolsa. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, em instantes, a gente está de volta. Já estamos de volta aqui ao estúdio da B3, exatamente, Brasil Bolsa, que é o novo nome, inclusive, da BMF Bovespa. Houve alteração, foi anunciada hoje, inclusive, e para falar do mercado financeiro, também da cotação dos principais frigoríficos que têm ações negociadas aqui na Bolsa. Vamos dar uma olhadinha? Olha, hoje teve uma baixa generalizada nesses 4 grandes frigoríficos aí. Minerva, que é focada em exportação, 80% do que produz exporta, queda de 2,48%, Marfrig 2,20%, JBS, que vem caindo já faz dias, caiu também de novo hoje, 1,72% de queda, e a BR Foods com 0,85% de queda, todos os 4 frigoríficos em queda hoje, as maiores baixas aí dos frigoríficos, evidentemente. Aliás, uma nota sobre as cotações dos frigoríficos. Hoje o mercado futuro de carne bovina registrou R$ 5,00 a menos por arroba. Entre o dia 17 de março, quando foi deflagrada a Operação Carne Fraca, e hoje, com a entrega do boi prevista para outubro, quando termina o confinamento, a arroba do boi caiu de R$ 145,00 para R$ 140,00. É uma queda acentuada e importante, sobretudo porque foi num curto período e, evidentemente, influenciada pela Operação Carne Fraca. Bom, vamos dar agora uma olhadinha também no índice Ibovespa. Vamos lá, o Ibovespa em queda de 0,40%. 65.265 pontos, e para finalizar, a cotação do dólar, R$ 3,14. Voltou ao valor do PI, né, que a gente está falando, 3,14, alta de 0,89%. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve hoje na Comissão Especial da Reforma da Previdência e na saída falou com os jornalistas. Nós vamos conversar com a repórter Gisele Garcia em Brasília, porque o clima entre os deputados, membros da comissão, esquentou a ponto de ter xingamentos e discussões ásperas entre os parlamentares. Gisele, o decoro não foi o forte em alguns momentos dessa reunião, né? Boa noite. É verdade, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o clima foi tenso na comissão, teve muito bate-boca entre deputados de oposição e deputados governistas. O deputado Arthur Maia, que é relator da comissão, e o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, chegaram a trocar xingamentos e acusações, mas no final tudo deu certo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou a audiência pública como positiva. Essa que foi a última audiência pública da comissão que analisa a reforma da Previdência aqui na Câmara. Agora vai ser preparado o relatório final, que deve ser apresentado na primeira quinzena de abril. Depois esse relatório tem que ser votado e aí vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas na saída, Piotr, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou com a imprensa sobre vários assuntos relacionados à economia. Ele disse que o corte de gastos, o contingenciamento de 42 bilhões anunciado ontem, demonstra o compromisso do governo em cortar despesas. Disse
disse também que as desonerações de 50 setores da economia, que a partir de agora vão passar a pagar uma alíquota previdenciária de 20%, também foi uma medida importante e que essas medidas, com elas, não deve ser necessário rever a meta fiscal desse ano, que é de um déficit de 139 bilhões. O ministro também confirmou que o Conselho Monetário Nacional deve se reunir em junho para definir a meta da inflação para o ano de 2019 e também para rever as metas deste ano e do ano que vem. Ele não confirmou, entretanto, que pode haver mudança na meta da inflação do ano que vem. Disse que prefere esperar os dados da inflação e a evolução das expectativas para fazer qualquer declaração nesse sentido. Piotr. Muito obrigado, Gisele. Aliás, tem uma cena desse momento aí da discussão dos parlamentares em que o ministro estava lá, porque era exatamente a comissão que discute a reforma da Previdência na Câmara, e no momento mais áspero da discussão, com expressões que não são recomendáveis serem ditas neste momento, neste horário na televisão, o ministro se virou do lado e ficou só esperando terminar, digamos, o momento de falta de decoro dos parlamentares em discussão acalorada. Bom, e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma iniciativa promete criar muita polêmica. A prefeitura vai cobrar das concessionárias de rodovias os gastos de hospitais com vítimas de acidentes que não sejam no município. Mais detalhes com a Vanessa Casalino aqui em São Paulo. Vanessa. Piotr, uma decisão aí polêmica, né? A medida foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores e amanhã vai ser sancionada pelo prefeito. Aliás, é o próprio prefeito, Orlando Morando, o autor da lei. Passam pelo município de São Bernardo as principais ligações com a Baixada Santista, que tem o maior porto do país, a Via Anchieta, Imigrantes e o trecho sul do Rodoanel. Quando ocorre um acidente numa dessas estradas, o atendimento, na maioria das vezes, é feito nos hospitais da cidade. E, segundo o prefeito, não é justo o município arcar com essas despesas. Como exemplo, ele citou um caminhão que sai de Cuiabá para levar soja até o Porto de Santos. Sofreu um acidente, o motorista foi atendido e ficou internado 1 mês em São Bernardo. A prefeitura pagou essa conta. A Ecovias, uma das concessionárias, disse por nota que não teve conhecimento dos detalhes da lei, mas adiantou que cumpre todas as obrigações contratuais de atendimento aos usuários. A SP Mar, outra concessionária, aguarda a lei ser sancionada pelo prefeito para se manifestar. De qualquer maneira, o assunto promete muita polêmica entre as partes, né? Prefeitura, governo do estado, concessionárias. E só falta, né, Piotr, o resultado disso vir na tarifa do pedágio, né? Tomara não chegue na tarifa, mas enfim, a gente continua acompanhando essa história. E as contas do governo registraram um déficit de 26 bilhões de reais agora, no mês de fevereiro, em que as despesas superaram as receitas com impostos. Detalhe que o Tesouro tinha registrado superávit no mês de janeiro. O economista Nicolás Tingas está conosco aqui no Cenário Econômico. Tingas, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Nós temos um cenário hoje no Brasil que chama atenção porque há sinais da economia que mostram que o futuro vai ser bem diferente do que foi, por exemplo, 2016. Mas há sinais ainda, eu vou usar uma expressão que o presidente Temer usou ontem numa entrevista, dizendo que a economia ainda não decolou. Não deve ser exatamente uma expressão que um presidente da República gosta de usar. Talvez quando se está em voo de brigadeiro é bem melhor, né? O que podemos fazer nesse momento? O que podemos esperar? O governo está negociando a reforma da Previdência, parte da reforma trabalhista está sendo negociada, ou seja, uma série de reformas e o governo tentando mudar o cenário. O que você espera para os próximos dias aí? Olha, é muito importante a gente entender qual foi a opção desse governo, que foi a opção pelo lado fiscal. Por quê? Porque ele é muito importante. Se você tem um orçamento público estourado e você não tem condições de ter sustentabilidade da dívida pública, essa dívida vai continuar crescendo, porque esse orçamento vai ter um buraco cada vez maior, a primeira providência é fazer com que isso seja revertido. Por quê? Aí você pode atrair investidor, aumenta a confiança do empresário e você recupera aos poucos a condição do consumidor. Então, o primeiro ponto que eles podem fazer é tocar essa agenda. O problema é que essa agenda tem muita dicotomia com a classe política, com grupos de interesse e tal. Então, é um velho problema do Brasil, a disputa de interesses e poder no meio disso. E sempre por parte de reclamantes de negociação de curto prazo, é isso? Exatamente. Infelizmente, o Brasil não é um país como um país, por exemplo, a Alemanha, que tem orçamentos de 10 anos. Nós aqui planejamos esse ano, quando muito ano que vem.
né? Isso, uma empresa multinacional talvez olhe alguns anos na frente, mas ainda com muita incerteza. Então, o nosso problema é que a gente vive uma economia do dia a dia. E esse dia a dia não ajuda a produtividade, não ajuda a equalizar os problemas. Então, fica cada um puxando para o seu lado no dia a dia, em vez de todos juntos ter um rumo e dirigir a economia. Tingas, vamos tentar pontuar decisões que foram tomadas recentemente. Lá atrás, quando começou esse novo governo, se dizia o seguinte: se não mexer na PEC do teto, nada vai para frente. Bom, conseguiu-se aprovar a PEC do teto, a um custo político e de popularidade muito alto, mas se aprovou. Aí tinha um drama que era exatamente questões trabalhistas. Mexeu-se também um pouco na estrutura trabalhista. Agora é o seguinte, se não se acertar alguma coisa na reforma da Previdência, parece que nada valeu a pena. Evidentemente que o governo não vai ganhar tudo, é uma discussão com o Congresso, faz parte da democracia e tem ainda o terceiro poder, que é a Justiça, que pode moderar alguma coisa lá na frente. Dá para precificar o que é realmente importante, que vai mudar o cenário econômico, ou a gente tem que passar por todas essas tarefas com 100% de acerto? Tá. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque na verdade nós temos as duas coisas. Nós temos a parte estrutural, que é esta, que eu preciso finalizar, que eu tenho um horizonte para onde eu estou indo, e temos a parte conjuntural, que é o desemprego alto, é a falta de poder aquisitivo, é a indústria lá embaixo, é a produtividade cara, é o país ainda caro. Então você precisa tomar medidas no curto prazo e medidas no longo prazo. Então, o que eu acho que não se andou mais rápido foi, quando começou a andar com a PEC do teto, não se andou com as medidas de curto prazo. Foi se fazer algum incentivo tópico, agora no final do ano, como a liberação do FGTS, mudanças no crédito habitacional, que ontem o Banco Central mostrou nos números de crédito que até parece que deu algum efeito pequeno. Então a gente precisa tomar medidas no curto prazo que ajudem a desengavetar essa economia que está fechada numa gaveta. Como isso? Por exemplo, passivo das empresas, passivo das famílias, endividamento que vem de um ciclo de crescimento, expansão de crédito e alavancagem muito grande, colapsou. E agora você tem uma geração de caixa baixo, ou a família está desempregada, tem um orçamento pequeno, ou a empresa não vem, tem um orçamento e um fluxo de caixa pequeno, e tem uma dívida para pagar. Então, mesmo que a economia comece a voltar, essa dívida aí no serviço da dívida atrapalha. Então, a gente tem um passivo, principalmente das empresas, as famílias estão começando a sair aos pouquinhos, que atrapalha essa retomada. Esse é um dos exemplos de medidas que poderiam ser tomadas para tentar aliviar no curto prazo, para liberar um pouco enquanto a economia lança os vetores para crescer. Tá, vamos pensar em duas medidas. Eu mexo o quê? No spread bancário com renegociação de dívida e oferta o crédito mais barato? Isso seriam saídas ou não? Eu mexo algo mais estrutural. Eu falo assim, olha, nós temos um passivo de empresas que vão levar muitos anos para pagar, e de famílias também. Então, como que eu faço, como fizeram na crise do subprime, lá nos Estados Unidos, para tirar esses passivos ou aliviar para valer, alongar para valer, quer dizer, uma reestruturação de passivo. Não é simplesmente uma questão reestruturar a dívida, exatamente. Reestruturar, mas a longo prazo com taxa baixa, ou seja, eu criar um alívio no fluxo de caixa por alguns anos, ele continua pagando e criar condições... Mas quem toma a iniciativa disso? É o banco privado ou é o governo que mexe em alguma estrutura de legislação? No caso dos Estados Unidos, foi o governo, né, o Banco Central Americano, Federal Reserve, assimilou para dentro do balanço dele 4 a 5 trilhões de dívida dos bancos, daqueles mortgages, daquelas hipotecas, para os bancos não quebrarem, para o sistema mundial até não colapsar. Aqui nós não temos, porque o Estado está quebrado, nós não temos essa condição. Então, você teria que arbitrar, sentar. Governo, e os bancos estão tendo lucro, a gente mostrou isso hoje aqui. Há um lucro do banco ainda, o banco não está numa situação... mas antes de chegar no lucro do banco, você precisa negociar, sentar governo, bancos, empresas, PROCON, todo mundo, e ver como que você cria um mecanismo, mesmo que seja gradativo, de saída. A gente não tem essa condição hoje, talvez porque a agenda econômica e política é emergencial todo dia. Então o governo tem tanta coisa para resolver que não está podendo talvez resolver isso, ou tentar resolver isso. Agora, lucro de banco é uma coisa que se critica no mundo inteiro. O que os bancos dizem é que a comparação que é feita é pelo montante e não a comparação da rentabilidade do setor a setor. Tá. E aí é uma discussão mais ampla. Tingas. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza em nos atender aqui no Cenário Econômico. Bem, o cenário termina aqui, na sequência os Corredores do Poder, com Rosiane Kennedy. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até amanhã.